Supremo Tribunal Federal forma maioria para rejeitar ações contra a realização da Copa América no Brasil. Com a decisão, o torneio fica mantido e a estreia da seleção está confirmada para o próximo domingo em Brasília. Brasil acelera a campanha de vacinação contra a Covid e chega perto da marca de 77 milhões de doses aplicadas. CPI da pandemia aprova a quebra de sigilo telefônico dos ex-ministros da Saúde e Relações Exteriores. Presidente americano Joe Biden confirma a doação de 500 milhões de vacinas a países pobres. Organização Mundial da Saúde pede que europeus evitem os erros que causaram o aumento de casos no verão passado. Com as Olimpíadas de Tóquio se aproximando, o Comitê Internacional já planeja as próximas edições do evento. Imagens impressionantes. Eclipse solar anular é visto em partes do hemisfério norte. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério do Turismo lançou hoje o Portal de Investimentos, uma ferramenta importante para um dos setores da economia brasileira que mais sofreram durante o começo da pandemia. O ministro do Turismo, Gilson Machado, lembrou que o atual governo está tomando várias medidas para facilitar as pessoas que querem investir nas belezas do país. Antigamente, por exemplo, quem pediu uma licença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tinha que esperar 45 dias pela resposta. Hoje são apenas 30 minutos. Um forte motivo para atrair novas apostas, como as que já foram registradas no portal do investimento. Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos. Estes empregos diretos e indiretos vão ajudar o turismo brasileiro, que, segundo o IBGE, registrou uma queda de quase 40% em todas as atividades. A pior situação foi do transporte aéreo, mas esse cenário começou a mudar em janeiro deste ano, com um resultado positivo atrás do outro. O presidente Jair Bolsonaro confirma a mudança. Durante a pandemia, o turismo foi para a lona. Vimos aqui voos internacionais cancelados, fronteiras fechadas, a circulação interna também bastante afetada por decisões de governadores. E o turismo foi para a UTI, sim, mas saiu de lá. E mais ainda, como recebi hoje investidores estrangeiros ao lado do ministro Tarcísio da Infraestrutura. Pessoas que estão acreditando no Brasil, que sabem que o Brasil é importante para muita gente. A Caixa Econômica Federal liberou hoje os saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de julho, que não fazem parte do programa Bolsa Família. A terceira parcela para este grupo será depositada em conta social no dia 6 de julho. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou com leve queda após dados mostrarem um salto maior do que o esperado na inflação dos Estados Unidos em maio. A moeda norte-americana recuou 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,065 na venda. A subsidiária da JBS nos Estados Unidos informou que pagou 11 milhões de dólares, o equivalente a 55 milhões de reais, em resgate após o ataque hacker à sua operação no país. A companhia foi vítima de um ataque cibernético no fim de maio. A revelação foi feita pelo diretor executivo da JBS nos Estados Unidos, André Nogueira, ao Wall Street Journal. Nogueira disse que foi muito doloroso pagar os criminosos, mas, segundo ele, foi feito o correto para os clientes da companhia. O valor pago aos hackers equivale a 55 milhões de reais.
A JBS havia indicado às autoridades americanas que estava sendo alvo de um cyberataque proveniente de uma organização criminosa, provavelmente sediada na Rússia. Os servidores em que se baseiam seus sistemas de informática na América do Norte e na Austrália foram atacados, paralisando as atividades do grupo na Austrália e suspendendo algumas linhas de produção nos Estados Unidos. Mais de 700 mil brasileiros ainda não sacaram aproximadamente 440 milhões de reais do abono salarial PIS/PASEP 2020 e 2021. Os trabalhadores com direito ao benefício têm até o dia 30 de junho para realizar o saque. O calendário de pagamentos começou em 2020 e leva em consideração o mês de nascimento e o número final da inscrição. O Senado Federal aprovou o marco regulatório do superendividamento. O texto traz proteções para os consumidores endividados e cria um processo de renegociação com os credores. O projeto define o superendividado como uma pessoa que não tem capacidade financeira de pagar todas as suas dívidas sem comprometer os recursos para o seu mínimo existencial. A matéria segue para a sanção presidencial. Com dívidas ou não, tem gente que não perde tempo e faz as coisas sem precisar de ajuda. É um movimento Faça Você Mesmo. Seja pela falta de tempo ou excesso de trabalho, muitas pessoas pagavam por algum produto ou atividades, né, Beatriz? Verdade. Como fazer pequenas reformas em casa, artesanato, cozinhar, entre outras coisas. Mas com a pandemia, isso mudou. Muitas pessoas acabaram descobrindo talentos e aprenderam a se virar, colocando a mão na massa. Muitas pessoas conheceram seu potencial criativo com a pandemia. Em casa e com tempo de sobra, muita gente adotou o denominado Do It Yourself, expressão em inglês que significa faça você mesmo. O termo está tão em alta que esse assunto apresentou um crescimento de 25 pontos na popularidade de buscas feitas no Google no ano passado. O movimento Faça Você Mesmo tem várias aplicações na culinária, nas artes, na confecção de roupas, pintura de parede, de objetos e por aí vai. Tudo depende da vontade e da criatividade. Por conta do confinamento imposto pela Covid-19, muitos passaram a realizar por conta própria uma série de atividades que vão desde reformas e mudanças na decoração do lar, produção de objetos de artesanato e utilidades domésticas, customização e produção de peças de roupa e até incursões culinárias. É o caso da Bárbara, que durante a pandemia aprendeu a fazer tricô, uma antiga paixão que ela finalmente conseguiu colocar em prática. E a Bárbara já confeccionou várias peças. Foi uma coisa assim que no começo eu fiquei só curiosa mesmo, mas aí eu comecei a querer fazer mais, me interessei mais, comecei a querer criar peças novas e aí é um caminho sem volta, né? É o que a gente diz que o feito à mão, né, o handmade como um todo, assim, é um caminho sem volta. Eu posso falar mais de tricô porque é o que eu me interesso mais, mas eu sei que outras manualidades também são bem cativantes. E você já fez várias peças? Sim, já fiz bastante coisa nesse período. Na realidade, eu queria ter feito mais, porque eu acabo tendo um tempo limitado para tricotar, já que eu tenho outras ocupações também, mas acabei tricotando bastante, sim. Eu tenho 3 criações minhas, que eu criei realmente a receita, né, a peça em si, que é esse gorrinho aqui, que é o gorro Samira, chamo ele de gorro Samira. Tem também essa gola, é uma gola bem simples, bem básica, assim, boa para iniciantes no tricô. E tenho também esse cachecol, que é o cachecol Michael, que é uma criação minha também. Ele tem uns pontinhos um pouco diferentes, porque ele é feito com 2 agulhas de tamanhos diferentes, então tem um efeito bem legal. Já a Franciele aproveitou o Faça Você Mesmo para empreender. Ela, que já cozinhava para a família, apostou na confeitaria e tem complementado a renda fazendo doces. Sempre gostei bastante. Acho que a questão da gastronomia, a confeitaria, para mim sempre foi muito... sempre teve muito presente na minha vida. E como eu havia saído da empresa, eu falei, acho que é o momento agora de investir e colocar o sonho em prática. Então, nesse momento agora de pandemia, com as famílias isoladas, foi um dos produtos que me salvaram, de fato, que é um mini bolo que serve 6 pessoas,
kits de festa para as pessoas continuam comemorando. E foi uma coisa que ajudou muito no meu faturamento, a manter as vendas e até conquistar novos clientes. Seja por hobby ou até para ter um ganho extra, o movimento do Faça Você Mesmo é uma das tendências que especialistas acreditam que foram aceleradas pela Covid-19 e que devem permanecer após a pandemia. O ser humano ainda, mesmo com tanta tecnologia e robotização nos processos, ele continua ainda explorando essa capacidade de fazer por si mesmo, né? E aquilo que nós fazemos, ele tem um valor maior. O ser humano acaba criando uma ligação com aquilo que ele constrói. E a tendência hoje é que as pessoas aprendam não só a fazer por si mesmo, não somente o faça você mesmo, mas a nossa sociedade tende a um façamos juntos, né? As pessoas aprenderem a trabalhar e a fazer, construir coisas em conjunto com outras pessoas. E a seguir, os números da vacinação no Brasil e no mundo. E ainda, o presidente americano confirma entrega doação de vacinas a países pobres. A CPI da pandemia aprovou quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Havia a expectativa de que Wilson Lima, governador do Amazonas, fosse ouvido pelos senadores. Mas de madrugada, a ministra Rosa Weber, do STF, atendeu o pedido do governador e autorizou que ele pudesse faltar ao depoimento. Em uma ocasião rara na CPI da pandemia, oposição e governistas concordaram. A decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou que o governador do Amazonas não participasse do depoimento, foi recebida com frustração. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, disse que o Senado vai tentar reverter a decisão liminar de Rosa Weber no plenário do Supremo. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. Lamentavelmente, o governador Wilson Lima entrou com esta ação, obteve uma liminar que facultou o direito, e esse aqui é o ponto, senador Omar, a ministra Rosa Weber não decidiu que ele não viesse, deu a ele o direito dele decidir se vinha ou não vinha. É uma decisão, no mínimo, dúbia. Ele pode vir, mas vindo, pode ir embora. Essa decisão, na madrugada do Supremo Tribunal Federal, frustrou o povo brasileiro. O povo brasileiro que quer a verdade, toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Temos que investigar, sim, o governo federal, faz parte do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas temos que investigar também os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, que faz parte do meu requerimento, senador Renan Calheiros, que foi aprovado por 45 senadores da República, a maioria dessa casa, e que hoje seria o dia tão esperado do primeiro depoimento, e veio essa decisão que eu espero realmente que se reverta com esse recurso do Senado Federal. Os senadores aguardam agora para saber se a decisão vai repercutir sobre a ação que requer que a convocação de 9 governadores para falar à CPI da pandemia seja anulada. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a decisão da ministra, que autorizou a ausência do governador do Amazonas à CPI da pandemia nesta quinta-feira. Vocês viram a decisão da ministra Rosa Weber sobre o governador do Amazonas? Sim. Nossa. Se quiser, não precisa vir, não. Então, eles querem investigar quem mandou o dinheiro, não quem possivelmente, talvez, tenha desviado. Tá?
Em nota, o governador do Amazonas disse que não compareceu à CPI da pandemia porque não pode sair do estado neste momento em que uma grande operação de segurança pública está em andamento. O Amazonas passou por uma onda de ataques violentos no último fim de semana e a Força Nacional está lá para garantir a ordem e a segurança no estado. A nota de Wilson Lima diz ainda que a Constituição veda a convocação de governadores por CPI. Na ausência do depoente do dia, os senadores se limitaram a votar requerimentos e aprovaram 26 deles. A CPI da pandemia aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Outras pessoas ligadas à negociação de aquisição de vacinas tiveram sigilos quebrados. Entre elas, Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que depôs na CPI da pandemia nesta quarta-feira, e outros nomes ligados a um possível aconselhamento paralelo ao presidente da República. Nesta sexta-feira, são esperados cientistas que falarão sobre questões técnicas que envolvem o enfrentamento à Covid-19. Os convidados são a pesquisadora da USP, Natália Pasternak, e o ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maiorovitch. Nesta quinta-feira foi anunciada a doação de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 pelos Estados Unidos a outros países. Para o presidente americano Joe Biden, a maior compra e doação de vacina por um único país é um passo histórico. Biden está no Reino Unido e fez o anúncio ao lado do presidente da Pfizer, Albert Bourla. Serão beneficiadas com a medida por meio do sistema COVAX 92 nações que estão em extrema necessidade. O sistema COVAX foi criado para garantir uma distribuição justa das doses em todo o mundo. As entregas começarão em agosto e até 200 milhões devem ser distribuídas até o fim do ano. O outro lote de 300 milhões de doses será entregue até junho de 2022, de acordo com a Casa Branca. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 145 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 10 de junho, o Brasil aplicou 76.760.800 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a lenta vacinação na Europa não é suficiente para evitar o ressurgimento da pandemia. A entidade pediu que o erro que causou o aumento dos casos no verão de 2020 seja evitado. O nível atual de vacinação contra o coronavírus na Europa não é suficiente para prevenir o ressurgimento da pandemia. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo braço europeu da Organização Mundial da Saúde. Embora tenhamos avançado muito, não fomos longe o suficiente. A cobertura vacinal está longe de ser suficiente para proteger a região de um ressurgimento. A distância a percorrer antes de atingir pelo menos 80% de cobertura da população adulta ainda é considerável. Nós também devemos lembrar que ser vacinados não nos impede automaticamente de adoecer ou espalhar o vírus. O diretor indicou que a região registrou uma queda geral de novos casos, internações e mortes nos últimos 2 meses, mas pediu aos países que evitem o erro de suspender as medidas prematuramente, como aconteceu no verão passado. Ao longo do verão passado, os casos aumentaram gradualmente nas faixas etárias mais jovens e depois mudaram para as mais velhas, contribuindo para um ressurgimento devastador, bloqueios e perda de vidas no outono e inverno de 2020. Não vamos cometer esse erro novamente. De acordo com a OMS Europa, que inclui 53 países e territórios, alguns na Ásia Central, 30% da população da região recebeu pelo menos uma dose da vacina e 17% está totalmente imunizada. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, 2,220 bilhões de unidades de vacinas anti-Covid foram aplicadas em todo o mundo. A líder China chega perto da marca de 825 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm quase 305 milhões. Na terceira posição, beirando os 237 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje se aproxima dos 77 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido,
que supera os 69 milhões de doses até agora. Cerca de 22 milhões de pessoas são aguardadas para receber a vacina da gripe. Essa é a terceira e última fase da campanha, que teve até agora baixa adesão. A terceira e última fase da campanha já começou e dessa vez os alvos são integrantes das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente. Também estão no grupo os caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, além dos funcionários do sistema de privação de liberdade, a população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Até o fim da campanha, em 9 de julho, a expectativa do Ministério da Saúde é distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan para imunizar todo o público-alvo. Do total estimado, até agora, somente 28% do público foi alcançado. E daqui a pouco, mais atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, eclipse solar é visto em partes do hemisfério norte. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 2.504 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e pouco mais de 88 mil novos casos no mesmo período. Os países afetados pela pandemia do coronavírus registram 174.670.448 pessoas contaminadas e 3.767.250 que não resistiram aos sintomas. Os Estados Unidos são o país com os maiores índices da Covid-19 no mundo e até esta quinta-feira somam 33.425.040 casos e um total de 598.673 mortes. A Índia, segunda nação mais afetada por contaminação, tem 29.183.121 pessoas contaminadas pelo coronavírus. O Brasil está próximo dos 17.211.000 pessoas que testaram positivo e um total de 482.019 vítimas fatais. A França tem 5.791.600 casos registrados da doença. E a Turquia contabiliza pouco mais de 5.313.000 diagnósticos até o momento. A Índia registrou nesta quinta-feira mais de 6 mil mortes provocadas pela Covid-19 após uma revisão expressiva do balanço no estado de Bihar para as últimas 24 horas. A mudança alimenta suspeitas de que o número de vítimas no país é muito maior do que o anunciado. De acordo com os dados do Ministério Indiano da Saúde, 6.148 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O que elevou o total de óbitos no país a quase 360 mil, o terceiro maior do mundo. Na quarta-feira, o país registrou 2.219 mortes e mais de 92 mil contágios em 24 horas. O estado de Bihar aumentou o número de mortos e adicionou 4 mil falecimentos para quase 9.500 vítimas fatais, depois de revisar os registros de óbitos. A Justiça do Estado exigiu uma auditoria dos registros após acusações de que o governo ocultava a magnitude da crise ao minimizar os casos e mortes por Covid-19. Especialistas suspeitam que os governos de outros estados também tentaram minimizar os balanços durante a segunda onda da pandemia, que atingiu a Índia com força no fim de março. O país chegou a registrar 400 mil casos e mais de 4.500 mortes por dia no fim de maio. Muitos especialistas consideram que o número de mortes na Índia pode ser muito superior, inclusive com mais de 1 milhão de mortes, o que seria o balanço mais grave do planeta. As suspeitas são reforçadas pelo fato de que a taxa de mortalidade em outros países, como o Brasil e Estados Unidos, é muito superior à registrada na Índia.
O recorde mundial anterior de mortes em 24 horas era de 5.527 nos Estados Unidos, em 12 de fevereiro. Mas este número foi considerado de uma revisão que elevou uma contagem precedente. A apuração das eleições presidenciais no Peru terminou com Pedro Castillo à frente, mas cerca de 1% dos votos terá de ser reavaliado, o que pode mudar o resultado do pleito. O argentino Alberto Fernandes foi o primeiro presidente a cumprimentar o esquerdista Pedro Castillo como o chefe de Estado eleito do Peru, apesar de ainda estar pendente sua proclamação. A apuração do segundo turno da eleição no Peru terminou na noite desta quinta-feira, com Pedro Castillo com 50,2% dos votos, contra 49,8% da conservadora Keiko Fujimori, uma diferença de 68 mil votos, ou 0,4 ponto percentual. O resultado final ainda não foi declarado pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais, porque cerca de 0,7% dos votos serão reavaliados. Mesmo sem um vencedor oficialmente proclamado, o presidente argentino Alberto Fernandes parabenizou o esquerdista Pedro Castillo como chefe de Estado eleito do país. Em uma mensagem no Twitter, Fernandes disse que conversou com o professor de escola rural e expressou que quer unir esforços a favor da América Latina. O peronista de centro-esquerda, primeiro presidente a cumprimentar Castillo, ainda celebrou que o povo peruano enfrente o futuro na democracia e com solidez institucional. Já o presidente Jair Bolsonaro respondeu nesta quinta-feira à declaração do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que afirmou nesta quarta que os brasileiros saíram da selva e que seus compatriotas vieram de barcos vindos da Europa. Em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro ironizou e rebateu a provocação ao dizer que a Argentina não tem vacina. Depois emendou e disse que não existem problemas entre o povo brasileiro e o argentino. Ao menos 9 pessoas morreram e 8 ficaram feridas após um prédio de 5 andares desabar repentinamente na Coreia do Sul. Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um prédio de 5 andares desabou sobre um ônibus que passava pelo local. De acordo com os bombeiros, pelo menos 9 passageiros morreram na tragédia e outros ficaram feridos com gravidade. O edifício na cidade de Jeongju, a sudoeste de Seul, desabou repentinamente quando estava prestes a ser demolido. A estrutura cedeu e os escombros cobriram o ônibus, levantando uma nuvem de poeira. 17 pessoas estavam no coletivo. Os trabalhadores da demolição já haviam sido retirados do local. A causa do acidente não foi imediatamente esclarecida e a polícia iniciou uma investigação sobre o caso. Chung Mong-gil, presidente da AGC Hyundai Development Company, a empreiteira envolvida, visitou o local para se desculpar. A empresa garantiu que vai dar apoio às vítimas e aos familiares. O presidente Moon Jae-in prestou condolências aos afetados pelo desastre e pediu uma investigação completa do caso. O maior desastre em tempo de paz na Coreia do Sul envolveu o colapso de uma loja de departamentos em 1995, quando mais de 500 pessoas morreram. A NASA divulgou imagens de um eclipse que pôde ser visto do hemisfério norte. Também chamado de Anel de Fogo, o evento celestial foi melhor visto em partes do Canadá e da Sibéria. O eclipse imprimiu a silhueta da Lua na luz solar. Em regiões canadenses e russas, o Sol ficou até 88% coberto pelo satélite natural terrestre. Um especialista do Observatório de Paris alertou para que a população não olhe diretamente para o Sol, já que a forte iluminação pode provocar queimaduras irreversíveis na retina. O Anel de Fogo não pôde ser visto do Brasil, mas o observatório transmitiu ao vivo em seu canal no YouTube uma visão bem de perto do eclipse. Nós sabemos que a pandemia mudou muita coisa na nossa rotina, não é mesmo? E o hábito de tomar o chimarrão, principalmente com a chegada do inverno,
teve que ser readaptado. Ele é a preferência de muita gente. Vai muito além de gosto. A questão é tradição. Tem gente que não passa um dia sequer sem tomar essa bebida. Outros esperam o inverno chegar para poder apreciar. Rosane Pederiva é gaúcha tradicionalista e o chimarrão faz parte do dia a dia. Eu tomo desde criança, desde os meus primeiros anos. A gente já tomava, lógico, mais frio no final, depois que o pai e a mãe tomavam. Aí a gente se adonava da cuia, como eles diziam. E por estarmos em época de pandemia, a roda de chimarrão está um pouco diferente. Cada família utiliza a sua cuia, mantém o distanciamento social, mas a boa prosa continua. A gauchada sentiu bastante, porque já é da nossa tradição, sentar, fazer a roda de chimarrão, todos compartilhando da mesma cuia. A gente tem até o ritual de como esse chimarrão é tomado, de como é passado de mão em mão. Com a mão direita e tal. Então afetou diretamente esse costume nosso. Cuidado que o professor Sérgio também tem para poder manter o costume de matear todas as manhãs. Mesmo desde antes, assim, eu já sou meio cabreiro com isso, como você diz, né? Eu não gosto de tomar mate com quem eu não conheço, assim. Chegou em casa, não toma mate, não sou muito assim, né? Porque é uma coisa assim meio íntima, né? Então, assim, mas é só em casa, só com a família mesmo, né? Que a gente tá tomando, com quem a gente tá convivendo. Até com a minha mãe, que eu tomo bastante mate de manhã cedo, assim, vou na casa dela tomar antes de ir pro serviço, às vezes eu corro lá. E aí, uma cuia para cada um. Com essa coisa aí, com essa doença agora, não teve jeito. E todo esse cuidado não deve ser apenas para o chimarrão. O mesmo vale para o tereré. Duas bebidas que têm em comum a tradição e, claro, a erva mate. Essa aqui é a cuia de tereré. Ela é feita de chifre, a bomba é feita de alpaca. Essa é a cuia gaúcha, feita de porungo, que é seco, retirado as sementes e usado para fazer o chimarrão. A bomba é de prata, com o bocal revestido de ouro. E você sabe como preparar essa bebida? Aprenda agora 2 formas para você fazer em casa. Ele é muito fácil de fazer, você coloca a erva, um pouquinho de erva no fundo, coloca a água. Quando a chaleira está chiando, a gente desliga. Aí colocamos a erva. Vamos afastando até achar a água. Esse processo é bem interessante, porque ele não deixa entrar ar dentro da bomba e não entope o mate. E veja a seguir, o Supremo forma maioria para liberar a Copa América no Brasil. E veja também, Comitê Internacional já planeja as próximas edições dos Jogos Olímpicos. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as ações contra a Copa América e formou maioria para autorizar a realização do torneio aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deu sinal verde nesta quinta-feira para a realização da Copa América no Brasil, ao rejeitar 3 recursos que pediam a suspensão do torneio devido à situação sanitária do país, que é o segundo com mais mortes por Covid-19. Os juízes da mais alta corte brasileira votaram de forma remota, em sessão extraordinária, a favor da autorização do Campeonato Regional de Seleções, que terá início neste domingo, com um duelo entre Brasil e Venezuela, em Brasília. Na semana passada, a Conmebol confirmou o evento no Brasil, após a Argentina ter desistido de sediar a competição por causa do avanço do coronavírus no país.
No começo da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Copa vai ter um protocolo de segurança sanitária, incluindo testes moleculares de Covid-19 nos atletas a cada 48 horas, além de partidas disputadas sem público. A seleção boliviana desembarcou hoje na cidade de Goiânia, onde ficará hospedada. A chegada da delegação foi registrada nas redes sociais da Conmebol. Os bolivianos foram os primeiros a pisar em solo brasileiro para a disputa da Copa América, que terá início no próximo domingo, dia 13. Membro do Grupo A da Copa América, ao lado da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, a Bolívia tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 14, contra o Paraguai, no Estádio Olímpico de Goiás. As Olimpíadas de Tóquio se aproximam, mas o Comitê Internacional já prepara as próximas edições. Nesta quinta-feira, o COI encaminhou que a Austrália pode receber os Jogos de 2032. Em 42 dias, Tóquio abrirá as portas para o maior evento esportivo do mundo. Ao que tudo indica, o governo japonês, em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, elaboraram protocolos sanitários seguros para receber delegações vindas de várias partes do mundo. O planejamento do COI impressiona, e após a entidade já ter decretado que Paris receberá os Jogos de 2024 e Los Angeles sediará a edição de 2028, o comitê agora anunciou que faltam alguns detalhes para definir o destino dos Jogos de 2032. Em coletiva nesta quinta-feira, o presidente do COI, Thomas Bach, declarou que a cidade de Brisbane, na Austrália, foi aprovada para sediar o evento. A confirmação deve acontecer no dia 20 de julho em Tóquio. Caso a confirmação aconteça, essa será a terceira edição dos Jogos Olímpicos na Austrália. O país recebeu outras duas edições, em Melbourne, no ano de 1956, e em Sydney, no ano 2000. E olha só, um canadense se tornou o homem mais resistente do mundo ao percorrer mais de 22 mil quilômetros em 100 dias. Aos 45 anos, Jamie Lawrence é conhecido como cowboy de ferro. Recentemente, o triatleta impressionou o mundo ao percorrer 22.600 quilômetros em 100 dias. Para conseguir o feito, Lawrence se impôs uma rotina rígida, com início às 4 horas da manhã, quando fazia a primeira refeição. Em seguida, ele nadava 1h30 e pedalava 7 horas, divididas por um intervalo de 15 minutos. Após meia hora de descanso, o triatleta voltava para o asfalto para completar mais 5 horas de maratona, antes de encerrar o dia. O triatleta nadou 380 quilômetros, pedalou 18 mil quilômetros e correu 4 mil quilômetros. O desafio teve início no dia 1º de março e foi finalizado no dia 8 de junho. E esse desafio se adiciona a outros na coleção do superatleta canadense. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado fala sobre as ações dos heróis da fé, que são destacados no capítulo 11, versículo 34 do livro de Hebreus. Nós vemos aqui, em todos os versículos desse capítulo, aquilo que nós chamamos de Hall of Faith, que é onde nós temos o histórico de todos os que foram vitoriosos através da fé, como Abraão, como Isaac, como Davi. Meu amado, minha amada, no versículo de número 34 desse capítulo diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. E isso, meu amado e minha amada, é uma palavra que me define e que define você que tem nos acompanhado, você que hoje decide ser um herói da fé, que decide ser aquela pessoa que na batalha não vai ficar caído. Você pode ver bem que o nosso Deus, ele dá forças para essas pessoas.
forças para apagar o fogo, aquilo que tem te queimado, aquilo que tem feito com que seja insuportável o seu ambiente. Eles apagaram o fogo. Eles escaparam do fio da espada. Pode ser confusa a batalha. Podem existir muitos inimigos à sua volta. E o barulho do ferro batendo. E o barulho de pessoas gritando. E o barulho pode te fazer ficar um pouco surdo. Mas quando a espada ela veio contra você, você escapou do fio da espada. O Senhor Jesus, ele te deu o livramento. Diz mais, da fraqueza tiraram forças. Nós lemos também em 2 Coríntios falando que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o nosso Deus, ele nos dá a força, ele nos dá a vida quando nós precisamos. É justamente da minha fraqueza que eu tiro as forças. Por quê? Porque eu sei que eu não sou ninguém. Mas eu sei que o Cristo Redentor vive em mim. E através do Cristo Redentor, aquele que é mais forte do que a morte, aquele que superou todos os males, aquele que venceu o pecado, que venceu Satanás, que foi no inferno sozinho. E lá no meio do inferno ele pegou a chave da vida e ele destruiu completamente todos os seus inimigos e ressuscitou. Ele habita em mim. Então, na minha fraqueza, eu sei que Ele floresce. Ele me dá a vida. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.